Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da dica Como se destacar da concorrência. No vídeo 2 eu preparei a dica mais interessante, aliás as três são interessantes porque são dicas bem técnicas, bem práticas, que você vai de fato aplicar no teu orçamento, na conversa com o seu cliente. No vídeo passado eu falei mais sobre posicionamento pessoal ou da tua empresa, nesse eu vou falar sobre dica prática. E com isso eu tenho certeza que você vai vender muito mais. A primeira dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: mude a embalagem do teu produto. Quando você oferecer os seus produtos, os seus serviços ou equipamentos para o seu cliente, você precisa desviar o foco do seu cliente do objeto fisicamente para o benefício. Vou repetir. Quando você apresentar o seu produto para o cliente, você tem que desviar o foco dele dos objetos para os serviços. Você vai entender legal o objeto e produto na dica 3, que eu vou falar um pouco sobre essa diferença. E para você desviar o foco do seu cliente do objeto para o produto, você precisa mudar a embalagem do produto, assim como a Polishop faz. Muitos de vocês já conhecem a Polishop, se não conhece, é só colocar no Google lá Polishop. A Polishop ela consegue viralizar um produto, ela consegue colocar no mercado um produto que já estava obsoleto ou que não tinha prestígio, simplesmente desviando o foco do cliente do objeto para o benefício. Olha só como eles fazem. Eles não vendem uma fritadeira elétrica que não vai óleo. Eles vendem menos sujeira, menos perigo na cozinha. Eles vendem uma alimentação mais saudável. Tudo isso está agregado no produto, ou seja, o foco está desviado do objeto, que é um objeto plástico que vai ligado na tomada e que faz um vento quente e frita o alimento, queima o alimento. Não é isso que eles vendem benefícios. E você precisa desviar o foco do seu cliente do objeto para o benefício, mudando a embalagem. Como é que você vai fazer isso aí? Você não vai oferecer para ele uma câmera de X linhas com abertura de lente tal, tantos LEDs tal. Você vai oferecer para ele um monitoramento do ambiente. Você vai oferecer para ele a identificação do rosto das pessoas. Você vai oferecer para ele a visão noturna, que são atributos do produto. Se você foca só no objeto, você dá margem para o cliente descredenciar aquilo que você oferece e acreditar tudo aquilo no produto. E daí ele vai abandonar você e vai procurar o produto, porque ele teve a impressão de que não é você que vai entregar para ele isso. O monitoramento, a visão noturna, a segurança da família. Se você não conseguir desviar o foco dele do objeto, ele vai entender que quem vai oferecer isso para ele é o objeto e não você. E daí ele vai sair de você e vai procurar o objeto. Ele vai procurar aquela câmera do modelo tal. E aí você aumenta a tua concorrência, porque você vai começar a competir com lojas, com quem tem o produto. E não é o foco. O foco é você desviar a visão dele do objeto para o benefício. Fazendo isso, você consequentemente vai ter mais chances de vender para o teu cliente, porque ele sabe que aquele projeto você vai entregar, não é o produto. E também ele não vai poder comparar aquilo com nenhuma outra loja ou com ninguém que está expondo, porque essa ideia é só você que vai oferecer para ele. Se ele chegar a cotar com alguma outra empresa ou com alguém, ele vai falar assim para essa outra empresa: viu? Você consegue fazer aquele negócio de colocar no celular que o rapaz falou que faz? Então aí já não é o objeto, porque isso todos eles fazem. É o profissional, né? E isso ele vai ter que procurar em outro, caso ele não queira comprar de você. Resumo da dica: desvie o foco do cliente do objeto para o benefício. Com certeza você vai vender mais. Seguindo essa mesma ideia, no tópico 2, eu quero falar para você o seguinte: o instalador não vende produtos. O instalador vende projetos. E você vai aplicar essa ideia da seguinte maneira: quando você passar o orçamento para o cliente, se você formular o orçamento destacando somente os objetos ou produtos, câmera do modelo tal, da marca tal, da quantidade de linha tal, fonte tal, conector, cabo tal. O que é que você está fazendo? Você está dando margem para o teu cliente sair atrás desse produto em outro lugar, além de mostrar para ele o que é que ele tem que procurar. Isso não é um problema, não é 100% um problema, mas diminui as suas chances de venda. Se você, ao contrário disso, fizer um esboço do projeto no orçamento, é diferente.
Porque aí o foco do cliente está no projeto e no benefício, e não nos objetos, nos produtos. Então, quando você montar a tua proposta, você vai fazer assim: câmera para monitoramento da área tal, com cobertura para X metros, quantidade tal. Você pode até fazer um esboço de ângulo, tipo, pega a planta do cara lá no Google, faz um desenho tal, tem Photoshop na internet gratuito para você utilizar, é super fácil. Faz um esboçozinho tal. Desse modo, o foco do cliente não está no objeto, no produto que ele pode encontrar, porque ele vai pensar que o produto que ele encontrar pode não ser aquele que você quer fazer aquilo, e ele gostou daquilo que você propôs. Então, quando você montar o projeto, você tem que não detalhar tanto os objetos, detalha o que você quer entregar. Faz o dossiezinho e lá no final você coloca o valor do teu projeto. Fazendo isso aí, você sai daquela briga de preço por produto, o cliente não vai conseguir desassociar, ele não vai conseguir separar o que é o preço do teu objeto com o preço do teu trabalho. Ele sabe que você está empenhado no projeto e ele não vai conseguir comparar com nenhum outro, porque isso aí saiu da tua cabeça, só você pode entregar. Então, resumo da dica 2, instalador não vende produtos, instalador vende projetos. Quem vende produtos é loja. Instalador vende projeto, ele vende a consultoria que somente ele pode entregar. E como dica número 3, voltando à história do Ronaldo Fenômeno, como ele se posicionou na peneira, que ele quis ser goleiro e depois foi para o ataque. Dá pra gente avaliar algumas coisas nos times profissionais, de jogadores que no decorrer da sua carreira, eles mudam de posição, já aconteceu. O jogador era meia, ele foi para volante, ou ele era atacante, foi para zaga. Não conheço nenhuma história do tipo, mas eu sei que existem jogadores que mudaram de posição. Essa seria uma ideia, onde a pessoa precisa saber se posicionar no modo em que ela é mais eficiente. Já é um outro posicionamento diferente do que eu falei no outro vídeo. Você precisa saber se posicionar na posição que você é melhor, onde você tem maior desempenho. Então, se você é um bom vendedor, especialize-se em vender. Monte uma equipe. Então vai ter a pessoa que vende, a pessoa que instala, tal. Se posiciona onde você tem melhores aptidões. E em caso oposto, se você é um bom instalador, mas não sabe vender, contrate um vendedor. Porque você precisa ter membros na sua equipe que sejam especialistas ou que tenham alto desempenho nas funções que eles estão. Reforçando essa ideia, olha o que aconteceu com o Ronaldo mesmo. Ele foi jogador, teve uma carreira de X anos, terminou a carreira. Ele podia ter sido técnico, assim como o Dunga fez ou alguns outros jogadores fazem, mas ele entendeu que ele era melhor sendo empresário, ou que ele é melhor sendo outra coisa. Jogador de golfe, se eu não me engano, ele joga golfe ou pôquer. Ele podia ter se desenvolvido em alguma outra área, mas ele enxergou que chegou no limite do desempenho dele. E eu tenho tanta certeza que ele pensava assim, porque quando ele estava gordão lá, que ele estava jogando, ainda assim ele estava muito melhor do que muito jogador magrinho. Então ele sabia que ele tinha uma gordura para queimar ali, no sentido figurado. Ele tinha uma gordurinha para queimar ainda lá, jogando bola, além da gordura da barriga dele. E daí quando ele falou, não, agora não dá mais, tô comentador e tal, eu vou ser empresário, eu vou montar uma agência, eu vou jogar poker, ele decidiu encontrar um caminho legal para ele. A gente, como empresa, nós também precisamos saber encontrar o nosso melhor. Se eu sou melhor vendendo, se eu sou melhor executando, se eu sou melhor fazendo documentos, se eu sou melhor fazendo pós-venda, cada um tem a sua aptidão. E você precisa você precisa enxergar qual é o seu melhor caminho. Eu nunca tive muita aptidão de executar o trabalho, apesar de saber como é feito. Instala uma câmera, já fiz para mim, instalar câmera, alguma outra coisa e tal. Mas para vender isso para outra pessoa, eu não era bom. Então, para isso, eu tive pessoas boas para executar o trabalho enquanto eu fazia a venda. Eu já fui um técnico de computadores e de aparelhos e tal. Quando eu enxerguei que eu não era tão bom quanto o mercado precisava, eu fui fazer outra coisa. E hoje eu conheço pessoas que fazem muito melhor do que eu fazia. E esse é o ofício delas. Então,
você como empresa, se você é um cara sozinho, é legal você começar a pensar assim para crescer, se desenvolver, mas se você tem uma equipe, saiba encontrar quem são os melhores na sua equipe, cada um na sua função, e com isso você aumenta mais um pouquinho as suas vendas. Portanto, cada dica que eu dou, desse vídeo, do vídeo do passado e dos outros vídeos, eles vão aumentar, essas dicas bem aplicadas, elas vão aumentar um pouquinho nas suas vendas. Que você consiga aumentar uma venda por semana, que é muita coisa, porque esses projetos que nós fazemos são caros. Então, uma venda a mais já é legal. Se você usar as dicas, se aumente 2, 3, 4, 5 vendas, isso é muito interessante. É uma união, uma sinergia de elementos que você vai utilizar para vender mais. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, que eu tenha sido claro no desenvolvimento das ideias. Meu objetivo com essas ideias é ajudar você, te passando dicas de como é que você vai fazer para abordar um cliente tal e tal, qual é a melhor maneira de você abordar um cliente na situação X, na situação Y. Se inscreva no nosso canal, fique por dentro das dicas que a gente passa. Se você tem sugestões, comente nesse vídeo ou nos próximos. E para finalizar, se você ainda não se inscreveu no nosso portal de indicação de serviços, ele é gratuito, você pode se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e receber mais serviços dos seus clientes. É isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.